Bem-vindos a uma jornada rumo ao desconhecido, onde os limites entre o real e o inexplicável se dissipam. Hoje, mergulharemos nos mistérios dos fenômenos poltergeist, um fenômeno que desafia as leis da natureza e intriga até os mais céticos. Os poltergeists têm fascinado e aterrorizado a humanidade por séculos. Desde tempos antigos, relatos de objetos se movendo sozinhos, ruídos inexplicáveis e até mesmo agressões físicas têm sido atribuídos a essas entidades misteriosas. Mas o que exatamente são os poltergeists? Eles são manifestações do além, brincadeiras do subconsciente ou simplesmente fenômenos naturais mal compreendidos? A complexidade desses eventos desafia nossas noções de realidade e nos leva a questionar o que realmente sabemos sobre o universo que habitamos. Você já sentiu aquele arrepio na espinha, aquela sensação de não estar sozinho, mesmo quando está completamente só? Esses são os mistérios que nos cercam, os enigmas que desafiam nossa compreensão do mundo. E hoje, embarcaremos juntos em uma jornada para desvendar um dos mais intrigantes enigmas da humanidade: os fenômenos poltergeist. Entender os fenômenos poltergeist não é apenas mergulhar no sobrenatural, mas também é buscar compreender as fronteiras da nossa própria mente e da natureza que nos cerca. É uma busca pela verdade em um mundo repleto de mistérios e incertezas. Ao compreender os poltergeists, não apenas buscamos desvendar eventos inexplicáveis, mas também procuramos encontrar respostas para questões fundamentais sobre a natureza da existência humana e o universo que habitamos. Portanto, convido você a abrir sua mente e se juntar a nós nesta busca pelo desconhecido. Pois, ao entender os fenômenos poltergeist, talvez possamos desvendar mistérios mais profundos sobre nós mesmos e o mundo ao nosso redor. Contextualização e breve história. Para compreender os fenômenos poltergeist, é essencial viajar ao passado e explorar as origens desse termo enigmático. A palavra poltergeist tem suas raízes na língua alemã, onde polter significa fazer barulho e geist se traduz como espírito. Ao longo dos séculos, relatos de poltergeists assombrando casas e perturbando comunidades têm sido registrados em diversas culturas ao redor do mundo. No entanto, foi na Europa do século XVI que o termo poltergeist começou a ser utilizado de forma mais ampla para descrever esses fenômenos inexplicáveis. Inicialmente, os poltergeists eram frequentemente associados à atividade demoníaca e eram vistos como manifestações do mal. No entanto, ao longo do tempo, os estudiosos e investigadores começaram a questionar essas interpretações simplistas, buscando explicações mais racionais e científicas para esses eventos misteriosos. Assim, ao longo dos séculos, o termo poltergeist evoluiu para descrever uma variedade de fenômenos paranormais, incluindo ruídos inexplicáveis, movimentos de objetos e até mesmo agressões físicas sem uma causa aparente. Hoje, o mistério dos poltergeists continua a intrigar e fascinar, desafiando nossas noções de realidade e nos lembrando que há muito mais entre o céu e a terra do que podemos compreender. Afinal, o que são poltergeists? Poltergeists são fenômenos paranormais caracterizados por uma série de eventos inexplicáveis que geralmente ocorrem em torno de uma pessoa, frequentemente um adolescente ou uma criança em fase de puberdade. O termo poltergeist deriva do alemão, significando literalmente espírito barulhento, e é utilizado para descrever uma ampla gama de atividades inexplicáveis, como o movimento de objetos, ruídos inexplicáveis,
objetos sendo atirados ou mesmo casos de agressão física aparentemente sem causa. O que torna os poltergeists particularmente intrigantes é a ausência de uma explicação clara para os eventos observados. Diferentemente de outras manifestações paranormais que são atribuídas a supostos espíritos ou entidades sobrenaturais, os poltergeists estão muitas vezes associados a uma pessoa específica, conhecida como agente ou foco. Este agente é frequentemente descrito como alguém que está passando por um período de estresse emocional ou conflito interno significativo. Os fenômenos poltergeist geralmente começam de forma sutil, com pequenos incidentes inexplicáveis, como objetos leves se movendo sem explicação aparente. Com o tempo, esses eventos podem se intensificar, chegando a casos mais extremos, como móveis sendo virados, ruídos altos e até mesmo lesões físicas inexplicáveis. Uma característica distintiva dos poltergeists é a sua natureza imprevisível e temporária. Os eventos podem ocorrer por um período de tempo variável, que pode durar de alguns dias a vários meses, antes de desaparecerem tão misteriosamente quanto começaram. Apesar da intensidade e aparente inteligência por trás desses eventos, os poltergeists permanecem como um dos fenômenos paranormais mais controversos e debatidos dentro da comunidade científica. Enquanto algumas teorias sugerem explicações psicológicas, como projeção da mente inconsciente do agente, outras exploram possíveis causas físicas, como fenômenos eletromagnéticos ou influências externas desconhecidas. Em última análise, os poltergeists desafiam nossas compreensões convencionais da realidade, lembrando-nos da complexidade do universo e da profundeza dos mistérios que ainda estão por serem explorados. Discussão sobre a diferença entre fenômenos poltergeist e manifestações sobrenaturais tradicionais. A distinção entre fenômenos poltergeist e manifestações sobrenaturais tradicionais é crucial para entendermos a diversidade dos eventos paranormais e as diferentes abordagens para interpretá-los. Embora ambos os tipos de fenômenos possam envolver atividades inexplicáveis ou além do entendimento humano, suas características e origens muitas vezes os distinguem. Os fenômenos poltergeist são frequentemente associados a eventos que ocorrem em torno de uma pessoa específica, conhecida como o agente ou foco. Esses eventos tendem a ser desencadeados ou influenciados por estados emocionais intensos, conflitos psicológicos ou estresse experimentado pelo agente. Os poltergeists são caracterizados por uma série de atividades físicas inexplicáveis, como movimento de objetos, ruídos estranhos e até mesmo agressão física, muitas vezes sem uma causa aparente. A natureza imprevisível e temporária dos poltergeists sugere uma ligação íntima com a psique humana e o estado emocional do agente envolvido. Por outro lado, as manifestações sobrenaturais tradicionais geralmente são associadas a entidades ou presenças espirituais externas que não estão necessariamente vinculadas a uma pessoa específica. Essas manifestações podem incluir aparições fantasmagóricas, vozes ou sons inexplicáveis, e até mesmo interações perceptíveis com entidades espirituais. Ao contrário dos poltergeists, que muitas vezes estão centrados em torno de uma única pessoa, as manifestações sobrenaturais tradicionais podem ocorrer em locais específicos, como casas assombradas ou locais históricos associados a eventos traumáticos. Uma diferença fundamental entre os dois tipos de fenômenos é a natureza da causa subjacente. Enquanto os poltergeists estão frequentemente ligados a fatores psicológicos e emocionais internos, as manifestações sobrenaturais tradicionais são muitas vezes interpretadas como resultado da presença ou influência de entidades espirituais externas. No entanto, é importante ressaltar que a linha entre fenômenos poltergeist e manifestações sobrenaturais tradicionais
pode ser tênue, e as interpretações podem variar dependendo das crenças culturais, religiosas e individuais. Ambos os tipos de fenômenos desafiam nossas compreensões convencionais da realidade e nos convidam a explorar os mistérios do universo com mente aberta e curiosidade. Vamos mergulhar em um estudo de caso real que envolve uma casa supostamente assombrada por poltergeists. Este caso, conhecido como o Mistério da Casa dos Sussurros, ganhou notoriedade devido à sua complexidade e à diversidade dos fenômenos relatados. Em uma pequena cidade do interior, erguia-se uma casa de aspecto comum, mas cujas paredes guardavam segredos inexplicáveis. Era nesta casa que a família Johnson residia e onde ocorreram uma série de eventos perturbadores que desafiaram qualquer explicação lógica. Começou com pequenas coisas: objetos sumindo, portas batendo sozinhas, sussurros que ecoavam pelos corredores vazios. Mas então as coisas ficaram ainda mais assustadoras. Os eventos se intensificaram rapidamente, com móveis sendo arremessados contra as paredes, ruídos estranhos ecoando pelas salas e até mesmo relatos de visões inexplicáveis. A família Johnson estava aterrorizada e não sabia para onde recorrer. O que testemunhamos nesta casa é verdadeiramente intrigante. Os fenômenos que observamos não podem ser facilmente explicados por causas naturais. Estamos lidando com algo além do nosso entendimento convencional. Foi um pesadelo vivenciar esses eventos. Sentíamos como se estivéssemos sendo observados o tempo todo, como se algo estivesse nos perseguindo. Não conseguíamos mais viver em paz na nossa própria casa. O mistério da Casa dos Sussurros permanece sem solução até hoje. Apesar das investigações e dos esforços para encontrar explicações, os eventos inexplicáveis continuam a desafiar a compreensão humana. Este caso nos lembra que, mesmo em pleno século XXI, há mistérios que ainda estão além da nossa compreensão. A controvérsia em torno da existência de poltergeists é um tema que divide a comunidade científica e os estudiosos do paranormal. Enquanto alguns defendem a realidade dos fenômenos poltergeist como evidência de atividade paranormal, outros permanecem céticos, argumentando que não há evidências sólidas para sustentar essa afirmação. Um dos principais pontos de controvérsia é a falta de evidências conclusivas e replicáveis que demonstrem a existência de poltergeists. Muitos casos são baseados em relatos anedóticos e evidências subjetivas, o que levanta questões sobre sua confiabilidade e validade científica. Além disso, muitos fenômenos atribuídos aos poltergeists podem ser explicados por causas naturais, psicológicas ou mesmo fraudes. Outra fonte de controvérsia é a falta de consistência nos relatos e características dos fenômenos poltergeist. Os eventos podem variar amplamente de caso para caso, tornando difícil estabelecer padrões ou características definidoras. Além disso, a influência cultural e as crenças pessoais podem desempenhar um papel significativo na interpretação dos fenômenos, levando a interpretações divergentes e conclusões conflitantes. Apesar dessas incertezas e desafios, os defensores da existência de poltergeists argumentam que alguns casos apresentam características que não podem ser facilmente explicadas por causas convencionais. Eles destacam relatos de testemunhas oculares, evidências físicas e experiências pessoais como prova da realidade dos fenômenos poltergeist. Em última análise, a controvérsia em torno da existência de poltergeists continua a desafiar a comunidade científica e a sociedade em geral. Enquanto alguns continuam a investigar e explorar esses fenômenos em busca de respostas, outros permanecem céticos, exigindo evidências sólidas e replicáveis antes de aceitar sua realidade. Essa controvérsia
reflete a complexidade dos mistérios do universo e a necessidade de uma abordagem crítica e aberta ao desconhecido. As tentativas de explicar os fenômenos poltergeist têm levado a diversas teorias científicas que buscam oferecer explicações racionais para esses eventos aparentemente sobrenaturais. Aqui estão algumas das teorias mais proeminentes. Efeito placebo. Uma teoria sugere que os fenômenos poltergeist podem ser atribuídos ao poder da sugestão e da crença. De acordo com essa perspectiva, os eventos são criados na mente das pessoas envolvidas, especialmente o agente central, devido à sua forte crença na existência de atividades paranormais. Nesse sentido, os fenômenos são interpretados como manifestações psicossomáticas influenciadas pelo efeito placebo, onde a expectativa de algo sobrenatural ocorrer desencadeia eventos que parecem inexplicáveis. Distúrbios psicológicos. Outra teoria sugere que os fenômenos poltergeist podem estar relacionados a distúrbios psicológicos ou transtornos mentais experimentados pelo agente central, estresse emocional, trauma, ansiedade e outros problemas psicológicos podem manifestar-se em forma de atividades poltergeist, como uma expressão exteriorizada dos conflitos internos do indivíduo. Fenômenos naturais. Algumas explicações buscam associar os fenômenos poltergeist a causas naturais, como fenômenos geológicos, eletromagnéticos ou climáticos. Por exemplo, movimentos de objetos podem ser causados por correntes de ar, atividade sísmica ou mesmo variações no campo magnético terrestre. Ruídos inexplicáveis podem ser atribuídos a ressonâncias acústicas, fenômenos atmosféricos ou interferências eletromagnéticas. Essas teorias científicas procuram oferecer explicações plausíveis para os fenômenos poltergeist, desafiando a ideia de que esses eventos são necessariamente de natureza paranormal. No entanto, é importante ressaltar que nenhuma dessas teorias é amplamente aceita ou pode explicar todos os aspectos dos fenômenos poltergeist, deixando o mistério em aberto e incentivando uma abordagem multidisciplinar para entender esses eventos complexos. Gostaria de convidar todos os espectadores a se inscreverem no canal para receberem mais conteúdo fascinante sobre mistérios e fenômenos inexplicáveis. Neste canal, estamos em constante busca por respostas para os enigmas mais intrigantes do universo, explorando desde os fenômenos paranormais até os mistérios da ciência e da história. Ao se inscreverem, vocês não apenas terão acesso a novos vídeos e atualizações regulares, mas também farão parte de uma comunidade de mente aberta e curiosa, pronta para discutir e explorar os segredos do desconhecido juntos. Então, não hesitem em se inscrever no canal e compartilhar suas histórias e pensamentos nos comentários. Juntos, podemos continuar desvendando os mistérios do universo e expandindo nossos horizontes além do que pensávamos ser possível. Obrigado a todos por fazerem parte desta jornada emocionante. Espero vê-los em nossos próximos vídeos. Até lá, continuem explorando, questionando e mantendo a mente aberta para as infinitas possibilidades que o mundo nos reserva.